Apostila 2, a aula é 6 e vamos continuar falando sobre alguns aportes teóricos ainda que estão faltando. Então, o conceito agora é relacionado a Yin e Yang. Então, foi concebido pela primeira vez através da observação dos pacientes e das forças da natureza. Os taoístas, que desenvolveram um sistema de medicina tradicional chinesa, viam o universo como um campo unificado, em constante movimento e mutação, enquanto mantinha a sua unidade. De acordo com a teoria, a natureza se expressa em um ciclo interminável de opostos polares, como o dia e a noite, umidade e seca, calor e frio e atividade e descanso. O fenômeno Yin é aquele que mostra as qualidades da escuridão, descanso, o úmido, o frio, a estrutura. O seu caractere chinês representa o lado com sombras de uma montanha. O fenômeno Yang possui as qualidades da energia como luz, atividade, seca, calor e função. O seu característico chinês representa o lado ensolarado de uma montanha. Yin e Yang são interdependentes. Apesar do Yin e Yang serem opostos, isso não significa que um vive sem o outro ou que funciona de uma forma equilibrada quando um existe, o outro não existe e não tem a menor possibilidade. E nós podemos ter casos de excesso de Yin, diminuindo o Yang, ou vice-versa, que isso vai caracterizar o quê? O desequilíbrio. Por exemplo, o dia não teria significado sem a noite. O calor não pode ser entendido sem conhecer o frio. A febre e os arrepios não podem ser determinados sem experimentar o que seria uma temperatura corporal dita normal. Yin cria Yang. O Yang cria o Yin. Inúmeros exemplos desse princípio podem ser vistos na natureza. Por exemplo, um dia quente de verão, que é Yang, ocorre uma repentina tempestade, é o Yin. Uma pessoa pode apresentar sintomas de arrepios e nariz escorrendo, que é o Yin, que se transformam numa febre e uma dor de garganta, que é o Yang. Uma criança hiperativa não para um minuto, isso é o Yang. E se de repente ela cai no sono, isso já é o Yin. Esse é o mecanismo básico do equilíbrio da natureza e do corpo humano. Quando o corpo se superaquece por causa dos exercícios, os poros se abrem e o suor baixa a temperatura. Quando o corpo está muito frio devido à exposição, o que acontece com os músculos? Começamos a tremer para quê? Para gerar calor. Então, um gera o outro, um equilibra o outro, e é exatamente essa falta de equilíbrio, de mecanismo, que é o básico desse conceito, quando ele fica desequilibrado, que eu vou ter aí comprometimentos. Então eu vou ter isso na natureza, eu vou ter isso nos seres humanos. É dessa forma que funciona basicamente esse conceito. Então o Yin e Yang no corpo humano, então já o conceito acredita, quer dizer, as pessoas que elaboraram essa primeira observação, acredito que tudo é parte da unidade do universo. Eles não fazem distinção entre as forças externas da natureza e os processos internos do corpo humano, acreditando que o macrocosmo existe dentro do microcosmo. Em outras palavras, qualquer processo ou alteração que pode ser testemunhada na natureza também pode ser vista no corpo. Então, os órgãos internos também possuem o seu próprio equilíbrio do Yin e Yang. As funções Yin tendem a ser nutridas, refrescantes, criativas e relaxantes, e relacionadas à estrutura ou substância dos órgãos. As qualidades do Yang tendem a ser energizantes, acolhedoras, consumidas e estimulantes, e estão relacionadas à atividade funcional dos órgãos. Então, uma é a estrutura, como nós falamos, o Yin, e a outra é a parte funcional, que é o caso do Yang. Por exemplo,
Os rins são considerados a fonte do yin, que é a água. E o yang, que é o fogo ou metabolismo, é o corpo inteiro, né? O metabolismo aplica-se ao conceito do corpo inteiro. Por exemplo, se o rim yin for deficiente ou com as funções diminuídas, uma pessoa pode experimentar episódios de calor e suores noturnos, como ocorre na menopausa, quando os níveis de estrógenos, né, ou estrogênio, que é o yin, diminuem. Uma vez que todos os órgãos possuem aspectos yin e yang semelhantes, é possível monitorar e ajustar os níveis yin e yang de todas as partes do corpo, mantendo um alto nível de vitalidade e evitando doenças. Então esse é o conceito, e várias técnicas vão estar baseadas nesse conceito. Então, quando eu tiver a queixa de um cliente e perceber pelo seu aspecto físico, ou eu mensurar isso nos centros energéticos e tudo mais, eu vou saber ali o que está em excesso, o que precisa ser ou estimulado, o que precisa ser sedado, e isso eu vou usar várias recomendações, entre técnicas de nutricional, eu posso ter aplicação de pedras quentes e frias, eu vou usar a cromoterapia para isso, eu posso utilizar fitoterápicos, eu posso estar recomendando. Todas as práticas naturais vão estar em alguma medida atuando nesse aspecto de equilibrar o yin e yang. E isso nós vamos encontrar no ambiente, no feng shui, em qualquer técnica onde eu precisa fazer com que a energia flua no ambiente, no corpo, na célula intra, inclusive celular, numa escola, numa empresa, em tudo eu vou ter esse conceito das polaridades, negativo e positivo, o yin e o yang. Então, aí eu mostro uma tabela para vocês, lá na apostila tem um texto mais extenso acerca desse conhecimento. Então, vamos falar yang e yin, parte alta do corpo, normalmente acima do diafragma. O yin é abaixo do corpo, né, da cintura para baixo, que seria do diafragma para baixo. O yang está relacionado na superfície externa, pele e músculos, e o yin vai estar ligado ao interior do corpo, os órgãos. O yang, parte dorsal, yin, parte ventral. Os órgãos yang está ligado às vísceras, yin está ligado aos órgãos. Aí entra o conceito dos 5 elementos, que um não vive e não se entende sem o conceito de yin e yang também. Funções dos órgãos é correspondente ao yang, a estrutura dos órgãos é relacionado a yin. O yang é o lado esquerdo, yin é o lado direito. O yang, nós vamos falar sempre do edema quente, yin nós vamos falar do edema frio. Yang, nós estamos falando de doença aguda, né, como a febre, dor de garganta, qualquer sintoma ligado às doenças considerada aguda. Yin, já nós estamos falando de doenças crônicas, é aquela doença que se estabelece, progressiva ou não, mas no mínimo linear, onde a pessoa tem uma cronicidade acerca de qualquer tipo de comprometimento ou, no nosso caso, distúrbio que é prolongado, né? O yang, nós vamos ter uma agitação. No yin, nós vamos ter uma apatia. No yang, nós vamos ter um apontamento para insônia. Yin, nós vamos ter uma sonolência. Yang, nós vamos ter um rubor facial. No yin, nós vamos ter uma palidez facial. No yang, nós vamos ter uma dispneia. E no yin, nós vamos ter uma respiração lenta e superficial. Então, esse é um quadro bem claro das diferenças aonde nós percebemos e nós vamos perceber
a partir da anamnese, mensuração, observação, aonde eu tenho ali mais o componente Yang do que o Yin. E vamos ter terapêuticas para equilibrar. Ok? Então, esse conceito do Yin e Yang, basicamente, de uma forma bem clara, é esse o nosso conceito. Então, outro fundamento teórico aí é relacionado aos doshas. Então, dosha é uma palavra sânscrita que significa culpa ou transgressão. Enquanto esse é o sentido literal do conceito de cuidado à saúde, seria mais apropriado traduzir dosha como uma força do corpo que mais facilmente se desequilibram. Através dele é possível a caracterização do perfil biológico do indivíduo de acordo com a milenar medicina ayurvédica. Então, existem 3 doshas, o Vata, o Pitta e o Kapha, sendo que cada um representa e apresenta uma característica determinante. Então, eu vou ter, na verdade, várias características para cada um desses 3 doshas. Todos nós possuímos 3 doshas, mas em proporções variadas. Eventualmente, há excesso ou carência nos 3 doshas, o que constitui um desequilíbrio que pode originar uma doença. Então, lembrando o conceito de desequilíbrio e de distúrbio. Então, eu também posso imprimir esse conceito nos doshas. Eu posso ter um comprometimento maior ou menor. Cada um de nós é resultado da combinação desses 3 doshas. Ao tempo da nossa concepção, ali, exatamente no momento da concepção, a natureza decide a permutação, a combinação de doshas dentro de cada um de nós. Isso é que se faz de cada um de nós, é isso que faz um ser único. Os 5 elementos geradores do universo atuam na nossa condição humana através dos doshas. Então, os 5 elementos da natureza, aqueles que nós já vimos, além de estar atribuídos a outros, aos órgãos, vísceras e tudo mais, significa que eu preciso de canais aonde eu vou estar com que esses 5 elementos, né, da natureza, do macrocosmo, possa estar atuando no microcosmos que somos nós, na condição humana. Então, quais são os canais? Os doshas, pelo conceito da medicina ayurvédica. Então, nós nascemos com os 3, de uma forma equilibrada, vamos dizer mais ou menos 33% para cada dosha desses 3 que nós nascemos. Porém, com o passar do tempo, sofremos influências externas, como as estações do ano, nossa idade, alimentação, clima, as nossas emoções, e diante de todas essas influências, nosso prakriti se desequilibra, tornando-se que Vikriti, né? Então, Pakriti é quando está tudo equilibrado e Vikriti é quando nós temos aí algum tipo de comprometimento e que em sânscrito significa deturpação. Então, eu vou ter muitas influências aonde praticamente minha vida inteira eu vou estar desequilibrando isso, fazendo com que esses 33%, né, suposto para cada um super equilibrado, eu vou ter sempre um dosha o quê? Predominante. E aí que eu entro com terapêuticas também, quando eu tenho a consciência de que eu acabei de fazer qualquer tipo de avaliação, aonde eu percebo ali esse desequilíbrio, né? E nós equilibramos imensamente esses problemas, consequentemente todos os outros 5 elementos, inclusive, através principalmente das questões da alimentação. Os doshas têm traços físicos que se traduzem nas descrições físicas das pessoas, por exemplo, altura, compleição, olhos e etc.
nós vamos ter traços mentais e comportamentais que se traduzem na espécie de pessoas que somos, como dormimos, sonhamos e pensamos, como reagimos às situações externas, nossas forças e fragilidades emocionais, nossa atitude em relação a dinheiro, se somos gastadores, avarentos ou administradores de dinheiro, traços intelectuais que se traduzem em que somos pensadores ou sonhadores, designers ou planejadores, ou pessoas silenciosas que trabalham com afinco e trabalhadores sólidos. Traços de doenças, né, que são responsáveis pelo fato de diferentes espécies de clima, alimento, meio ambiente serem na verdade benéficos ou danosos a nós. Então, os doces vão ter toda a possibilidade de nós estarmos escaneando o nosso cliente nas questões físicas, relacionadas às suas doenças, quais são os traços intelectuais, os emocionais, os mentais, qual é a atitude e comportamento perante a vida. Então, os doces podem ser controlados através dos 6 sabores: salgado, picante, adstringente, amargo, doce e azedo. Esses sabores podem agravar e pacificar diferentes doenças. Com esse conhecimento, nós estamos capacitados a prevenir doenças, curar a nós mesmos e compreender melhor as nossas relações interpessoais. Então, a constituição dos doshas. Essa foto eu acho muito bacana, porque ela realmente, ela por si só, já faz uma divisão onde nós vamos entender a relação dos 5 elementos com os órgãos e com esse conceito da entrada através dos doshas de todas essas substâncias, né? Então, o dosha vata, mental, elemento ar. O elemento éter se relaciona com o espaço. Em nosso corpo, ele também está presente nos vazios que nos compõem. O elemento ar é o segundo elemento cósmico, o espaço em movimento, e apresenta-se nos movimentos fisiológicos. O dosha pita, ação, elemento fogo. O terceiro elemento é o fogo, a fonte de fogo e luz no cosmos é o sol. No corpo humano, a fonte de fogo e da luz são, respectivamente, o metabolismo e a percepção. O dosha kapha é a emoção, elemento terra e água. A água é o quarto elemento, são os fluidos corpóreos e o veículo impulsionado pelo ar. A terra aparece como quinto elemento e no corpo humano é a terra quem nos dá essa força, constituindo nossas estruturas densas, no caso os ossos, cartilagens, unhas, músculos, pele e cabelo. Então vamos ver algumas características, né? Então, preferência por sabores. Nós vamos ter aqui o vata, ele deve preferir alimentos doces, ácidos e salgados, cozidos com óleos e temperos. O pita, ele deve preferir alimentos doces, amargos e adstringentes, crus, levemente cozidos sem óleos e temperos. O kapha deve preferir alimentos picantes, amargos e adstringentes, cozidos com temperos, mas não muito oleosos, né? Tendências emocionais de cada um deles. O vata é o medo, ansiedade e nervosismo. O pita é a raiva, irritabilidade e inclinação à controvérsia. O kapha, calma, contentamento, sentimentalismo e apego. Os sonhos. Nós vamos ter o vata, sonha com voos, movimentos, agitações, pesadelos psicodélicos e abstratos. O pita, muito colorido, cheio de paixão, conflituosos, dinâmicos e vibrantes. O kapha, românticos, sentimentos calorosos, sonha um pouco com parentes e amigos, e o sono é mais profundo. A imunologia, o vata tem doenças, frequentemente problemas psicossomáticos, grande frequência e sensibilidade à dor, problemas respiratórios. O pita, infecções ou inflamações, febre, sangramento, diarreia, problemas de pele, sensação de queimação. O kapha, ele vai ter muita tosse com muco em geral, edemas, obesidade, gripe, cistos e obstruções.
A natureza mental de cada um deles. O Vata tem a natureza mental rápida, indecisa, abstrata e abrangente. O Pitta tem a natureza mental inteligente, penetrante, crítica, são desconfiados, são perspicazes, cada um deles aí quando tem esse dosha predominante. E o Kapha são pessoas com a natureza mental lenta, firme, sombria e sentimental. Então, sintetizando, o Vata é o movimento, permite respirar, fazer circular o sangue, passar a comida pelo trato gastrointestinal, enviar impulsos de e para o cérebro e etc. O Pitta é o metabolismo, permite o processamento da comida, do ar, da água, através de todo o sistema. E o Kapha, que é mais a estrutura, mantém as células juntas, forma gordura, ossos, tendões, etc. A natureza precisa dos três para constituir o corpo humano. Nós vamos ter aí então sabores. O doce está relacionado à terra mais à água, o ácido está ligado mais à terra e fogo, o salgado mais à água mais o fogo, a adstringente é o ar e a terra, o picante é o ar mais o fogo e o amargo é igual ao ar e mais o éter. O Vata, então eu vou ter o que equilibra e o que desequilibra um dosha, né? No caso do Vata, eu vou ter para equilibrar o Vata, o doce, o ácido e o salgado. O que desequilibra o Vata? O picante, o amargo e o adstringente. Qualidades: pesado, oleoso e quente. O que desequilibra? Leve, seco e frio. No caso do Pitta, o que ele equilibra? Doce, amargo, adstringente. E o que desequilibra? Picante, ácido e salgado. Qualidades: que equilibra o Pitta? Frio, pesado e seco. E o que desequilibra? O quente, o leve e o fluido. E o Kapha? Eu vou ter os sabores picante, amargo e adstringente equilibrando, e desequilibrando eu vou ter doce, ácido e salgado. E quais são as qualidades? O equilíbrio para o Kapha é leve, seco e quente, e as qualidades que eu tenho aí para desequilibrar o Kapha é o pesado, oleoso e frio. Então, os 6 sabores ou raças, né, que é também a forma da medicina ayurvédica se referir aos sabores, nós vamos falar aí o que equilibra e quando tem excesso que causa, né? Então, o sabor doce, ele é nutritivo, ele é tônico e rejuvenescedor, harmoniza a mente e está relacionado ao sentimento de contentamento. Em excesso, causa letargia e apego. Então, nós podemos aí citar aí o leite, nozes, frutas doces e arroz. O ácido é estimulante, ele é digestivo, aumenta o apetite e é carminativo, que significa ajuda a dissolver gases. Ativa o metabolismo e as funções cerebrais, desperta a mente e os sentidos. Em excesso, causa raiva, impaciência e inveja. E nessa exemplo, iogurte, picles e vinagre. O salgado é digestivo, aumenta o apetite, promove a salivação, é levemente laxativo e potencializa o sabor dos alimentos. Acalma os nervos e diminui a ansiedade. Em excesso, causa letargia, cobiça, raiva e impaciência. Nessa classificação, tem o sal e as algas. O picante, ele é estimulante, aumenta o poder digestivo, é diafrorético, que significa promove suor, é expectorante, vermicida e aumenta a circulação, limpa os canais energéticos. Em excesso, causa raiva e impaciência. Então aí está classificado pimentas, o gengibre, o cardamomo e assim por diante. Adstringente, promove a absorção dos fluidos, ele é anti-inflamatório, seca secreções excessivas e sangramentos, esfria a mente e remove a letargia. Em excesso, causa ansiedade, preocupação, medo e insônia. Classificamos aí grãos, alface, o açafrão da terra, o aspargos e assim por diante. O amargo, ele é desintoxicante,
bactericida, germicida e limpa o sangue. Purifica a mente e as emoções. Em excesso, causa ansiedade, medo e insônia. Aí nós podemos classificar as hortaliças e o chá verde. Então, cada sabor eu vou ter quando eu precisar usar, porque ele está escasso, né? Eu estou precisando, eu percebo através da minha anamnese, né? Um questionário específico para esse levantamento. Aí, a partir da minha soma, eu vou perceber aonde eu preciso estar potencializando um sabor ou sedando. Então, eu vou ter também o mesmo conceito: tonificar e sedar, estimular ou neutralizar e cessar, para poder chegar a ter os três doshas mais equilibrados possível, porque nós já vimos o quanto isso pode causar comprometimento em todas as esferas da nossa condição humana. Então, assim, nós terminamos, ao final de nossas 6 aulas, os aportes teóricos todos que nós vamos estar utilizando no módulo a seguir até o final do curso. Então, qualquer um de vocês que queiram mandar e-mail para mim, ligar para a Uniet, onde eu atendo os telefones durante o dia, vocês podem marcar um horário via Skype para conversarmos a respeito de qualquer tipo de assunto relacionado e pertinente a esse curso. Então, eu espero todos vocês no próximo módulo.